Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 22 de julho. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro finalizada com mais uma vitória do Botafogo. A quinta consecutiva. Nos últimos 4 jogos, nenhum gol sofrido. O nosso sistema defensivo tem funcionado muito bem, mas quando os nossos zagueiros, laterais, volantes não conseguem impedir a conclusão de uma jogada, o John tá lá para garantir. Somando isso ao fato do nosso sistema ofensivo estar sempre balançando as redes, a gente tem um cenário simplesmente espetacular. No fim de junho, eu havia comentado aqui com vocês o seguinte, olha, esse mês de julho vai ser um mês de afirmação dentro do campeonato, por conta do nível dos adversários que a gente vai ter pela frente. Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional, faltando agora apenas o São Paulo. Contra o Galo, contra o Palmeiras e contra o Inter, 3 vitórias, sem sermos vazados. O ataque do Botafogo está sempre fazendo gol. E quando você tem esse cenário, e a gente conseguindo manter esse cenário de sempre guardar pelo menos um golzinho no adversário, você obriga qualquer equipe do campeonato a ter que fazer 2 gols para conseguir vencer o Botafogo. Vocês têm noção de como isso é importante? Com toda certeza tem. E eu espero que a gente consiga seguir nessa batida quase perfeita, porque isso realmente vai ser muito importante, especialmente por conta do nosso calendário. Vale destacar que o Botafogo vem jogando, assim como todas as equipes, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, o que gera, claro, um grande desgaste. E esse vai ser o momento, essa virada de julho para agosto e todo mês de agosto, diga-se, porque no começo de setembro você vai ter aquela pausa de data FIFA, você vai ter 4 dias de descanso para os atletas e tudo mais, e vai ser muito importante. Mas até o fim de agosto é uma verdadeira maratona, sem você ter tempo para realmente recuperar, para você poder evoluir, no sentido de vamos treinar, vamos focar aqui em fazer isso, aquilo. É só pontual. Muitas vezes até a preparação é via vídeo. Você faz a recuperação pós-jogo, já faz um pré-jogo e vamos embora. Não tem jeito, é assim mesmo. O calendário está mega apertado. E aí a gente tem que destacar o seguinte. Depois do jogo contra o Vitória, que o Botafogo venceu lá em Salvador por 1-0, nós tivemos aí 6 dias de distância para o jogo contra o Palmeiras, que foi um jogo que exigiu muito. O nível de intensidade que o Botafogo apresentou na partida contra o Palmeiras, por conta do nível de exigência do adversário, foi muito elevado. Muita coisa. Só que diferente do que aconteceu, por exemplo, fazendo um paralelo, quando a gente pegou o Fluminense e também conseguiu colocar uma intensidade altíssima, aquele dia a gente amassou o Fluminense, afinal de contas. O Botafogo agora tem mais peças disponíveis, o que pode fazer com que a nossa consistência e essa regularidade ela possa se manter. No mês de junho, vocês vão lembrar que depois dessa partida contra o Fluminense, o Botafogo vence o Grêmio, mas não consegue manter o mesmo nível ali e tal, mas sai vitorioso, e depois a gente acaba oscilando dentro do mês de junho. Temos a derrota para o Criciúma, a gente acaba empatando com o Vasco, vocês sabem muito bem disso. Só que agora, depois desse jogo contra o Palmeiras, o que aconteceu? 3 dias depois, o Inter. Vencemos. Você pode observar que a partida contra o Inter, o Botafogo não colocou aquela intensidade alucinante. Não teve isso. O Botafogo foi levando a partida, foi melhor no primeiro tempo. Segundo tempo, basicamente falando, não teve jogo, nem por parte do Inter, nem por parte do Botafogo. No fim, a gente acabou tomando susto, é verdade. Mas foi um segundo tempo ali que foi sendo cozinhado em banho-maria, né? Verdade é essa. E agora a gente vai ter o seguinte, ó, se liga só. Vamos enfrentar o São Paulo nessa quarta-feira, 3 dias de intervalo, portanto. Vamos enfrentar o Cruzeiro no sábado, 3 dias de intervalo. Vamos enfrentar o Bahia, provavelmente na quinta, 1º de agosto. Ou seja, a gente vai ter o dia 28, 29, 30, 31, para poder recuperar o time e ir para o primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil no Newton Santos. 4 dias, vai ser um intervalo importante, porque o Bahia ele vai jogar na segunda. O Bahia joga segunda-feira, então o Bahia vai ter 2 dias a menos, para ser mais específico, né? 2 dias a menos do que o Botafogo, para poder se recuperar e se preparar para esse confronto. Aí você vai ter o duelo contra o Atlético Goianiense, o que pode ser muito bom para o Botafogo. O Atlético Goianiense agora é o lanterna do campeonato, não está conseguindo vencer de ninguém, e o Botafogo vai poder rodar o seu elenco, tá? Porque a gente vai ter um time muito forte, mesmo que seja alternativo. A gente não está sempre falando que o elenco do Botafogo está ficando ainda melhor, que não sei o quê, que é um elenco forte. A gente falou ontem aqui, tanto eu quanto o Ricardo, top 3 do Brasil. É hora de você colocar isso à prova. A gente pode ter, por exemplo, ó, vamos dizer, tá?
Contra o Atlético Goianiense, a gente pode ter John, Matheus Ponte, Alter, você pode até usar o Bastos ou o Barbosa. Normalmente, zagueiro consegue encarar melhor essa maratona. Na lateral esquerda, você escolhe Marçal ou Cuiabano. Vamos ver quem é que vai jogar contra o Cruzeiro e contra o próprio Bahia. Depois você pode ter no meio de campo o Alan, que ainda não fez sua estreia. Você pode ter Alan e Tietê, você pode ter Danilo e Alan. Você pode montar ali de uma forma que você quiser, porque alternativa tem. Peça de qualidade tem. Na direita, você pode colocar o Romero, você dá um descanso ali pro Luiz Henrique, também dá um descanso ali pro Júnior Santos, de repente, né? Você pode botar o Romero. Na esquerda, você pode, de repente, botar aí o próprio Matheus Martins, que, confirmada a sua contratação, ele já vai poder jogar pelo Botafogo, né? Então, você pode botar, de repente, o Matheus Martins, ou você pode botar ali, o Jefinho já vai estar de volta. É esperado que ele volte no final de julho e começo de agosto. Então, existe essa possibilidade. Não sei se o Arthur Jorge faria isso, porque ele vai estar voltando de uma lesão longa, provavelmente ele vai ficar no banco. Mas você pode botar ali o Matheus Martins. Nessa ocasião, você consegue rodar ali aquele setor. No ataque, você pode botar o Igor Jesus. Então, você consegue ter várias alternativas ali para você ir tendo um time forte, mais forte do que o seu adversário, porque o Botafogo, independente se titular ou alternativo, vai ter um time mais forte que o Atlético Goianiense, e aí você vai conseguir lidar bem com essa sequência de jogos tão pesados, especialmente falando das Copas. Porque você vai enfrentar o Atlético Goianiense, depois você enfrenta o Bahia novamente. Aí você enfrenta o Juventude. Atlético Goianiense e Juventude fora de casa. Mas esses dois jogos são jogos para você, digamos assim, não dar mole, claro, porque você tem que ganhar, são equipes aí que vão ficar brigando contra rebaixamento, mas você consegue dar uma descansada nos seus principais jogadores, justamente nesse intervalo das Copas. Então, para o Botafogo, na minha opinião, vai ser muito bom você ter esses jogos pesados, Copa do Brasil, Copa Libertadores, mas você tendo no entorno Atlético Goianiense e Juventude. Tudo bem que entre as partidas contra o Palmeiras, a gente vai ter o Flamengo. É um clássico, de repente o Flamengo ali tentando ultrapassar o Botafogo na tabela de classificação. Mas, repito, é a hora da gente conseguir rodar o elenco e mostrar que a gente de fato tem um elenco muito qualificado e que está se fortalecendo ainda mais. O John Textor, nessa segunda janela, irmão, ele pisou no acelerador. Diferente do que aconteceu em 2023, onde ele trouxe o Diego Hernandes, o Matheus e o Valentim Adamo, dessa vez não. Dessa vez o John Textor chegou com tudo, cara. Chegou com tudo. Olha os jogadores que estão chegando ao Botafogo agora nessa segunda janela. Olha o nível das contratações nessa segunda janela. A gente está falando do Alan, a gente está falando do Igor Jesus, do Almada, agora o Matheus Martins. Você tem o Vajanides, que é o grego, que deve estar para fechar. Vai ter mais um zagueiro, a gente só não sabe quem. Já tentamos o Lianco, até jogou ontem pelo Atlético Mineiro, né? Entrou em campo, fez sua estreia. Você tentou o Joaquim, mas ele está indo para o Tigres do México, porque o Botafogo entendeu que não era uma boa avançar, por conta até dos exames que recebeu. A gente fica nessa expectativa de quem vai ser esse zagueiro que vai chegar. Mas fato é, o elenco do Botafogo está muito qualificado. E aí, para lidar com essa maratona, né, de olha, vamos jogar contra o Juventude, depois é o Palmeiras, depois é o Flamengo, depois é o Palmeiras, volta a enfrentar o Bahia, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, no dia 25 de agosto, e aí você vai ter 6 dias de intervalo para a partida contra o Fortaleza, no último dia de agosto, dia 31, e aí na sequência você tem a pausa da data FIFA. Se o mês de julho foi um mês de afirmação, o mês de agosto é um mês que você pode encarar como extremamente decisivo para aquilo que a gente vai brigar até o fim da temporada. No Brasileiro, eu não tenho dúvida. No Brasileiro, o Botafogo vai brigar até o fim pelo título. Não tenho nem dúvida em relação a isso. Agora, nas Copas, você precisa avançar. Se o Botafogo passa por agosto, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e classificado para as quartas de final da Copa Libertadores, meu irmão, a chance da gente conseguir fazer uma temporada histórica no sentido mais positivo da palavra aumenta consideravelmente. Porque você vai ter um elenco extremamente forte e muito confiante e seguro das suas capacidades e daquilo que pode alcançar. E essa parte mental para conseguir lidar com as 3 competições, as 3 frentes, sabendo que quem quer que entre em campo vai representar,
que o Arthur Jorge consegue fazer essa equipe seguir competindo, meu irmão, você começa a somar todos os ingredientes e fica super interessante, né? Um sistema defensivo que não está sendo vazado, um ataque que está sempre fazendo gol, um elenco que está sendo cada vez mais qualificado, uma equipe que compete dentro ou fora de casa. Botafogo é o melhor visitante, Botafogo é o segundo melhor mandante. Meu irmão, você começa a colocar tudo isso dentro desse caldeirão e tá ficando maravilhoso. Então, o mês de agosto, primeiro a gente vai pensar, claro, em finalizar bem o mês de julho. Vamos enfrentar São Paulo e Cruzeiro. Mas quando a gente entrar nesse momento de, olha, agora é Copa do Brasil, Libertadores, o Botafogo vai estar muito confiante. E, claro, não vamos confundir isso com entrar de salto alto, nada a ver. O Arthur Jorge não vai deixar isso acontecer, pode ter certeza disso. Essa temporada de 24 tem um grande diferencial. Na verdade, alguns, pelo menos 2 ou 3 grandes diferenciais. Você tem um time que é competitivo, seja onde for o jogo. Você tem um treinador que não vai sair do Botafogo, que vai com a gente nessa caminhada, né? Vai comandar esse elenco, esse grupo, até o fim. E você tem um grupo que está sendo cada vez mais qualificado. Junta tudo isso, irmão. O horizonte é muito promissor. O horizonte, de fato, é muito promissor. E vamos por mais. Vamos por mais, porque o investimento está sendo feito para que isso aconteça. Fogão, como é que você vê esse final de julho, né? A gente vai ter esse confronto ainda contra o São Paulo agora, depois o Cruzeiro, mas quando começar essa maratona, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, a parte de rodar o elenco, eu estou muito confiante que vai dar a consistência necessária para a gente poder manter níveis físicos legais e dessa maneira o Botafogo conseguir competir em todas as frentes. Como que você vê isso? Também acredita que a gente pode competir nas 3 frentes justamente por conta de um elenco super qualificado que está ganhando mais peças? Comenta aí que eu quero saber sua opinião e, claro, lembre-se, daqui a pouquinho eu vou estar de volta com o Fala Fogão Shorts, a resenha da hora do almoço e ainda teremos mais tarde o Radar Alvinegro, segunda edição. Fechou? Um grande abraço, deixa o seu like, inscreva-se no canal, tamo junto. Fui, valeu!